1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 17 até o 21. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura e deixem suas Bíblias abertas. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se soberbeceram, como se eu não tivesse de ir convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então a gente vai fazer a exposição desse trecho, tá certo? Da carta de Paulo aos Coríntios, e ele quer falar sobre o reino de Deus, que não pode ser feito e não vai ser formado por língua de homens, ou seja, pela linguagem persuasiva dos homens, mas sim pelo poder de Deus. Vamos orar para a gente poder começar essa exposição. Senhor, a tua palavra está aberta aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, 17 a 21. E queremos agora, Senhor, expor essa palavra, e os irmãos estão aqui para ouvir, muitos estão em casa ouvindo também. Queremos que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, descortine a nossa alma, para que a gente possa entender esse texto, entender a mensagem que está nesse texto. O que é que o Senhor quer que a igreja Batista, a Nova Esperança aqui no Cabo faça, que os irmãos façam, e aqueles que escutam façam também. Te agradecemos, Senhor, por Cristo e por ter enviado Paulo a esses irmãos e escrito essas cartas e deixado esse ensinamento para nós. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Então vejam só, a gente até agora está expondo toda a carta de Paulo, né? 1 Coríntios, e a gente vai ver que no contexto desse capítulo 4, né? Paulo é encontrado o quê? Mostrando porque os cristãos de Coríntios não devem ser divididos quanto à lealdade a vários líderes, ou seja, porque os irmãos de Coríntios não devem viver em divisão. Eu costumo sempre dizer, Satanás, ele é especialista em produzir divisões e divisão aonde ele chega, produzir desarmonia, desequilíbrio. Mas se tem uma coisa que o inferno não está, é desunido. O inferno não está dividido, ele está totalmente unido nesse propósito. Paulo continua ensinando que somente o Senhor pode julgar os seus servos, inclusive o próprio Paulo, porque muitos irmãos estavam começando a julgar uns aos outros, né? E isso é muito natural do ser humano, de julgar sempre o outro, porque é uma forma de você transferir a responsabilidade. Eles não deviam se fazer de juízes, e era o que estava acontecendo, né? Era o que estava acontecendo, por conta da soberba de cada um. Então eles agiam como se eles não precisassem de nada. Era o que a gente estava vendo nos versículos atrás, que eles diziam que já estáis fartos, já estão ricos, chegam a reinar sem nós. Ou seja, a preocupação dos irmãos de Coríntios era com a reputação e status. E se tem uma coisa que nós temos hoje de preocupação, é com reputação e status. Pessoas estão preocupadas com a quantidade de seguidores que tem no Twitter, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Preocupadas com o status. Pessoas, quando perdem seguidores, elas ficam preocupadas, elas mandam mensagem para saber por que essas pessoas deixaram de segui-las. Então as pessoas hoje ainda continuam se preocupando com o status. Temos igrejas onde pastores estão preocupados com o status. Líderes estão preocupados com o status. Você vê na própria postura dele em pregar a palavra, como prega e o que ele prega. Então os irmãos de Corinto estavam focados nisso, nessa reputação e nesse status, enquanto que o apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos estavam vivendo para Cristo na pura pobreza, ou seja, sem objetivos materiais, não tinham objetivos materiais algum. Paulo aqui, ele em um certo momento, ele vai se apresentar até como pai, e a gente vai ver isso, né? E a gente vê até antes ele falando: eu não falo a vocês como a espirituais, mas a carnais, como a crianças em Cristo.
porque ele foi quem evangelizou essas pessoas, foi ele quem apresentou Cristo pela primeira vez a essas pessoas, foi ele quem demonstrou o poder do evangelho na sua própria vida. Paulo era um livro aberto, era um evangelho vivo. E a gente vai ver versículo por versículo o que essa palavra, né, esse escrito de Paulo, o que ele quis ensinar. Vejam só, a gente vê no versículo 17 diz o seguinte: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em toda a igreja. Ou seja, Paulo tinha um procedimento de vida conhecido por todos, porque se ele não tivesse, fosse apenas uma imagem para aquela igreja, ele não diria que vos lembrará o caminho de Cristo Jesus, como por toda parte tenho ensinado a cada igreja. E a gente tem visto que Paulo no versículo diz: olha, eu quero que vocês sejam os meus imitadores. E ele envia Timóteo com esse objetivo, porque, como eu tinha dito, não havia texto escrito, não havia um Novo Testamento, havia o Antigo Pacto que estava sendo apresentado, que era o que a gente chama de Antigo Testamento, era a Bíblia que eles liam. E Paulo está escrevendo o Novo Testamento, os apóstolos estão escrevendo o Novo Testamento, cada um redigindo uma área da vida, apresentando à igreja uma área da vida de Cristo, os ensinamentos de Jesus, o que eles aprenderam, o que eles entenderam por meio do Espírito Santo. E Paulo vai a Coríntios comparando ele com crianças. Como crianças. Querem demonstrar o quê? Que ele era o pai espiritual, vamos dizer assim. Esse espiritual eu coloco entre aspas, porque o crente não tem um pai espiritual. O pai espiritual do crente é Cristo. O que ele tem são discípulos fazendo discípulos. Então Paulo quer dar a entender que era um discípulo que foi o primeiro a levar a palavra para aquele povo, para ele poder entender quem era Cristo. Ou seja, Paulo está usando essa metáfora para falar sobre aqueles que confiam em Cristo como resultado do seu ministério. Ou seja, os irmãos de Coríntios eram resultado do ministério de Paulo, como muitos irmãos aqui são resultado do ministério do pastor Valdereiro, por exemplo, como muitos irmãos aqui são resultado dos outros pastores que vieram depois. Então Paulo está chamando a atenção de que, olha, o melhor exemplo que eu posso passar para vocês é o exemplo de pai com filho, porque o pai quer o melhor para o filho. O pai sempre quer o melhor para o filho. Há algumas exceções, mas a regra, o pai quer o melhor para o filho. O próprio Jesus usou isso como exemplo numa parábola, olha, numa metáfora. Olha, se vocês, sendo maus, conseguem fazer coisas boas, ou seja, qual é o filho que pede um pão, o pai vai dar uma cobra? Ou seja, você consegue ter atos de bondade. Mas Paulo está dizendo, olha, para mostrar como vocês devem proceder, eu não posso ir, mas eu vou enviar Timóteo. Timóteo foi um dos melhores e maiores discípulos de Paulo. Ao ponto que Paulo diz, olha, eu vou enviar quem? Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor. Considerado filho amado é porque era filho sanguíneo, era filho espiritual. Ele era discípulo, Timóteo foi discípulo de Paulo. Timóteo aprendeu tão bem que ele diz, olha, ele é fiel no Senhor. Se vocês olharem para Timóteo, vocês estão me vendo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Olha, ele já foi filho, hoje ele vai ser pai de vocês, porque eu não vou estar podendo ir para aí, e eu vou pedir para ele passar por vários lugares, para que ele possa ajudar vocês. Ou seja, ele foi enviado para Coríntios, para que os irmãos de lá pudessem aprender a viver como cristãos, imitando Timóteo. Lembra o que eu disse? Não havia Bíblia. O que havia era a vida do apóstolo sendo exemplo. E por isso que dizia, olha, vejam como é que eu vou fazer, prestem atenção. O cristão tem que agir assim. E aí ele fazia. E os irmãos viam, então nós temos que fazer assim. Ou seja, o ensinamento pela imitação ainda hoje é feito. Nós ensinamos muito pela imitação, que é um termo grego chama-se mimese, mimético, mimetizar. Né? Um exemplo de mimetizar fácil para os irmãos entenderem é o que o camaleão faz.
O camaleão, ele chega no local, está tudo verde, ele muda a cor dele, fica verde. Ele se adapta àquele lugar. Aquilo é mimetizar, aquilo chama mimetismo, aquela arte, né? Aquele instinto natural do camaleão. Se ele chega no local que as folhas estão secas, ele muda de cor. Ele se adapta e fica com as cores, né? Então aquilo é imitar. Paulo está chamando a esse ponto. Mimetizar nesse sentido, ou seja, nós temos que chegar e nos conformarmos naquela realidade. Então, devemos o quê? Mimetizar Cristo. Então, se um cristão tem que ser um camaleão que chega perto de Cristo e começa a se moldar ao formato de Cristo. E as pessoas olham Cristo, olham você e veem Cristo em você. Então, Timóteo ia ensinar a eles como viver como cristão, porque ele imitou Paulo. Timóteo aprendeu, com o exemplo de Paulo, a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Por isso que ele diz aqui: ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Eu sou o Evangelho de Cristo vivo. Eu estou vivendo o Evangelho. E Timóteo também está vivendo o Evangelho. E ele é aprovado por mim. E eu agora vou colocar ele para ensinar vocês. Então a vida cristã, meus irmãos, não é questão apenas de conhecer a verdade. Não é questão de conhecer o Evangelho. Tem muita gente, muitos, que se dizem cristãos, leem a Bíblia, mas não têm a vida prática do Evangelho. Então, as pessoas têm que entender que é isso que Paulo quer passar. Devemos agir de acordo com o quê? Com a escolha que fazemos ou com a escolha que fizermos. Se fizermos a escolha de seguir a Cristo, devemos andar de acordo com o ensinamento de Cristo. Se fizermos a escolha de chamarmos cristãos, devemos seguir e caminhar com Cristo e com Cristo. Paulo vai se transcorrendo e vai vendo que muitos irmãos passavam por um grande problema que não é alheio, que não é só a igreja de Corinto, outras igrejas em vários lugares da terra, chamada soberba. Nós temos irmãos que se ensoberbecem por um dom qualquer, né? Nós temos a prática de, infelizmente, querer medir a fé do irmão pelos dons. Muitos tentam medir a fé do outro pelos dons. Paulo, a gente vai estudar mais lá na frente, mas Paulo vai chamar a atenção e dizer: olha, vocês deviam não estar preocupados com isso, medir a fé pelos dons. Vocês deviam estar preocupados em seguinte: imitar a Cristo e pregar o Evangelho. Isso é muito mais importante do que ficar externalizando dons para A ou para B. Então, muitas palavras duras Paulo usou, porque ele diz aqui no versículo 18: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter de ir convosco. O que Paulo está dizendo? Olha, estão se ensoberbecendo porque acham que eu não vou, só porque eu não estou presente, porque quando eu estou presente eles não fazem isso. E tem gente que age assim. Muitas vezes na igreja o pastor não está presente, um líder não está presente, aquele irmão de mais experiência naquela comunidade de fé, o outro acha que pode se tornar soberbo só porque aquele líder não está presente. Aí quando Paulo escreve, né, para eles, muitos se recusaram a mudar aquilo que Paulo tem ensinado. É tanto que ele diz: alguns se ensoberbeceram, não querem aceitar, irmão André, nem a orientação daquele que ensinou a eles os primeiros passos na fé. Você imagina um filho que diz ao pai: eu não preciso mais do Senhor para me ensinar nada. Ensoberbeceu-se no seu próprio ser e vai ter problema na vida, porque ele não tem experiência que muitas vezes o pai tem, né? Ou um tutor, alguém que tem mais experiência tem. Então Paulo escreve para eles e eles se recusaram a mudar, porque eles não achavam que Paulo ia aparecer por lá. Quer saber? Paulo não vem aqui mesmo, eu vou viver do jeito que eu quiser. Era mais ou menos assim, né? A presença física de Paulo faria diferença, meus irmãos? A presença física de Paulo faria diferença? Sim. A presença de Paulo ia fazer diferença, pois a pregação de Paulo era apoiada
demonstrações do poder de Deus. A gente vai ver no versículo 2, eu vou abrir aqui o versículo 2, de 1 a 5, dizendo o seguinte: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de soberba, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive em vós. Minha palavra e minha pregação não constituíram linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito de Deus. Pois a minha sabedoria não se apoiou, minha fé, aliás, não se apoiou em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Mais na frente ele vai falar isso aqui no próprio versículo 4, no próximo versículo, que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E tem muitos que acham que o reino de Deus é palavra. E a gente vai falar mais um pouquinho aqui na frente. Então, a pregação de Paulo está apoiada por demonstrações do poder do Espírito Santo. E provavelmente Paulo devia ter o seguinte pensamento, baseado na forma como ele escreveu. Ele tinha o quê? Filhos espirituais. Mas que ele sabia que quando eles encontrassem pessoalmente, eles mudariam a forma de falar com Paulo. Eles têm coragem de dizer para Paulo por carta, mas não têm coragem de dizer pessoalmente. Então provavelmente muitos diriam: não, Paulo, eu fui bem compreendido, não é isso que eu queria dizer, você não entendeu bem, eu acho que quem escreveu não transcreveu exatamente a minha ideia não era essa, não é? Então muitos deles provavelmente não agiriam soberbamente olho no olho. Aí vem o versículo 19, aí Paulo diz: olha, em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder do subvencido. Ou seja, Paulo estava querendo encontrar os irmãos soberbos de Corinto. Ele não estava preocupado com os outros irmãos. Ele queria encontrar os irmãos soberbos de Corinto. Quem são os irmãos soberbos? Ah, Paulo, você não sabe. O irmão fulano de tal está agindo assim. Fulano de tal, não acredito. Fulano de tal, quando eu estava aí, ele era tão calmo, tranquilo, falava tão pausadamente, tão tranquilamente, não demonstrava soberba, e eu deixei ele para assumir o cargo de liderança. Ele esperou eu ir embora e ele já assumiu essa postura arrogante, querendo pisar nos irmãos, querendo maltratar os irmãos. Pois é, Paulo, ele está agindo assim. Será que isso não acontece ainda hoje? Claro que acontece. Pessoas que você deixa no seu lugar para poder continuar a obra, porque a obra não é minha, a obra nem é de ninguém, a obra é de Cristo. E muitas vezes se ensoberbece no seu coração, por estar numa posição que nunca imaginou estar. Por isso que o chamado pastoral é para poucos. Muitos são chamados para o ministério pastoral. Muitos até acham que ouviram uma chamada, mas na prática você vê que não teve chamada. A prática pastoral demonstra isso. E Paulo estava chamando a atenção disso. Olha, eu não vou com palavras demonstrar poder para vocês, não. Não vai ser a minha retórica, vai ser pela vida. E eu vou demonstrar poder baseado no Espírito Santo. Então Paulo sabia que muitos irmãos resistiam a ele, não estavam respondendo às solicitações de Paulo, como se estivesse assim: gente, põe a mão na consciência que vocês estão fazendo errado, vocês não deviam fazer isso, eu ensinei isso para vocês? Não. E por que vocês estão fazendo isso? Ah, porque agora eu que sei melhor o meu caminho. Então Paulo vê que eles eram o quê? Arrogantes, porque eles não mudaram os seus caminhos, baseado no que Paulo tem ensinado. Eles agiam como crianças. Paulo descreve esse tipo de relacionamento usando a imagem de pai e filho, como a gente viu, né? Principalmente daquelas crianças que se rebelam. A gente chama de criança birrenta, né? Senta no chão e diz que não quer mais levantar, e você tem que levantar. Diz que é para você dar comida para ele, não quer comer, ele fecha a boca e não abre a boca, né? Então, muitos aqui estavam agindo dessa forma. Paulo compreendia, meus irmãos, que as pessoas costumam ser muito agressivas, arrogantes e resistentes, quando acham que não vão
vão ser confrontadas pessoalmente. Por isso que ele disse aqui: alguns se soberbeceram, como se eu não tivesse de ter ido convosco. Ou seja, muitos se soberbeceram porque estão achando que eu não vou. Que eu não vou aí pessoalmente conversar com essas pessoas. E provavelmente ele estava falando isso para os líderes, aqueles irmãos mais preparados, e que o próprio Paulo treinou e disse: olha, eu vou deixar você aqui para você cuidar desses irmãos. Eu acho que você tem condições de cuidar. E a pessoa abraçar Paulo e dizer: Paulo, vai em paz que eu vou cuidar, vou ser um exemplo, vou fazer exatamente tudo que você pediu para eu fazer. E aí quando Paulo foi embora, agora vou fazer do meu jeito, ele não está mais aqui. Muitos irmãos deviam dizer: mas Paulo não ensinou isso. Paulo nem está aqui, amigo. Esqueça Paulo, não sabemos nem se ele vai voltar. Não sabemos nem se Paulo está morto. Por que eu vou estar preocupado com Paulo? Então Paulo compreendia isso, meus irmãos, que a agressividade, a arrogância, a resistência era natural, existia nesse momento, mas que quando fossem confrontadas, essas pessoas mudariam de posição. Ou seja, Paulo não está aqui fazendo uma ameaça, como que diz: quando eu chegar aí vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Não é isso. Ele está querendo mostrar que ele tinha convicção forte do testemunho que ele tinha dado, e que pelo testemunho ele ia mostrar quem tinha razão, quem tinha autoridade, quem Deus tinha dado autoridade no Evangelho, na pregação do Evangelho, e viver o Evangelho. Então Paulo diz: olha, vocês estão se soberbecendo. Quando eu chegar aí, eu quero ver se vocês vão continuar fazendo assim, porque eu vou lembrar você tudo que eu ensinei, e eu quero ver você dizer para mim que não foi isso que eu disse, porque muitos irmãos serão testemunhas e estavam juntos quando eu ensinava isso para vocês, e por que agora vocês estão agindo assim? Aí Paulo diz assim: olha, em breve eu vou visitar vocês, e evidentemente, se Deus quiser, seja feita a vontade de Deus, Paulo sempre colocava isso, que Deus, se for da vontade dele, eu vou. E vocês não vão conhecer apenas palavras, mas vocês, eu vou encontrar, na verdade, esse poder dos ensoberbecidos. Eu quero ver esse poder dos ensoberbecidos. Por quê? Porque o reino de Deus não consiste não em palavras, mas em poder. E aí a gente vai atentar para isso. Aqui a gente vai ver o que, meus irmãos? Claramente uma sentença que Paulo mostra que a vida diária do crente, do cristão, ou a prática de vida cristã, tem que estar baseada em quê? Muitas vezes hoje, muitos irmãos estão vivendo a sua vida cristã e sua prática cristã baseada na pregação, na palavra que é lida, na palavra que é orada. Mas se não tiver o poder de Deus por trás, não há legitimidade alguma. Você pode orar com a maior profundidade, maior eloquência. Você pode pregar com muita eloquência. Você pode ensinar, ler a Bíblia e ler para as pessoas em voz alta, que chamem a atenção pela postura de voz, pela beleza da sua voz. Mas se você não tiver baseado em poder, essa palavra não tem efeito algum. É isso que Paulo está querendo dizer. Nossa vida cristã não tem que estar baseada em palavras, tem que estar baseada em poder. O que é que ele quer dizer aqui? Irmão Juvenal, irmão André, irmãos, é que a vida cristã tem que estar baseada no testemunho. O testemunho fala mais do que palavras. Não adianta o pastor pregar aqui se ele não tiver o testemunho, se ele não viver o que ele prega. Não tem muito sentido. As próprias pessoas dizem: olha, ele pregou sobre isso aí, mas ele não vive isso não. E isso não quer dizer que o pregador é um ser perfeito, mas as pessoas veem que a intenção dele é tentar atingir aquilo que ele está pregando, viver daquela forma. É isso que Paulo está dizendo: olha, não é de palavras, o Evangelho, a vida cristã não é vida de palavras. Não adianta citar discurso que nós temos que amar o próximo, se você não amar. Nós não podemos viver de dar discurso que temos que nos preocupar com os órfãos, com as viúvas, quando não nos preocupamos.
Então o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o reino de Deus é constituído de poder, por quê? Porque esse poder de Deus só está disponível por meio da fé em Cristo e na atuação do Espírito Santo. Se a fé em Cristo não for a base, e se a atuação do Espírito Santo não for presente, e não for sentida na vida das pessoas, esse reino de Deus para as pessoas é reino de palavras. Por isso que muitas vezes as igrejas estão vazias, porque consiste muito em palavra, falta poder, falta viver o Evangelho, infelizmente. Aí você vê Paulo dizer assim no final, né? O último trecho desse versículo, o último versículo desse trecho, ele diz assim: o que vocês preferem? Que eu vá ter com vocês com a vara na mão? E aí não quer dizer, meus irmãos, que Paulo ia bater neles, mas quer dizer que ele ia com fúria, né? Com raiva, chateado, mas ele queria corrigir os irmãos com amor e com espírito de mansidão. Como é que vocês querem? Vocês querem que eu chegue aqui com amor e mansidão, ensinando a vocês novamente? Ou vocês querem que eu chegue exortando, falando palavras duras? Lógico que Paulo falou palavras duras aqui, porque ele disse que muitos estavam se achando melhor que os outros. Vocês não precisam mais da gente. Eu ensinei a vocês e vocês não precisam mais de mim. Vocês acham que já sabem de tudo, né? Nesse momento, Paulo está sendo um pouco paternal aqui. E o problema da igreja de Corinto é que tinha umas crianças lá que se comportavam mal. E muitas vezes não é só em Corinto, né, irmão? Lembra que eu disse: olha, nós vamos pregar uma carta, baseada numa carta, que é de Corinto, que reflete todas as igrejas. Nós temos na nossa igreja também pessoas que agem como crianças, muitas vezes. Então eles se comportam mal, como a própria carta de Paulo diz aqui, né? Ou seja, ele está querendo escrever para corrigir o quê? Os pensamentos errados. Então é quando o pastor prega, ele quer o quê? Corrigir as ideias erradas, as atitudes ruins e o comportamento inadequado. Então, pensamentos, atitudes e comportamento, eles têm que estar em sintonia com o que o Evangelho prega. Já participei de igrejas, meus irmãos, que as pessoas ficavam chateadas porque não cantavam no culto. Isso é comportamento infantil. Chega no domingo, eu vim para cantar. Se eu não cantar, aí embora. Se eu não cantar 2, 3 músicas e não cantar, ficar chateado e ir embora. Eu já participei de igrejas assim. Eu estou falando nada de música, que é a minha área. Imagine outras áreas, né? No ensino. Eu só quero participar dessa igreja se eu for líder. Se eu tiver um cargo na liderança. Se eu não tiver cargo na liderança, eu não vou participar. Quantas vezes a gente já viu isso? Então isso é uma demonstração de quê? De um pensamento errado e de uma atitude equivocada com relação ao que é o reino de Deus. O reino de Deus não é de palavra, o reino de Deus é de poder. O reino de Deus é dado pelo testemunho. Então alguns continuavam o quê, meus irmãos? Resistindo à disciplina. E ainda hoje, muitos resistem à disciplina. E muitos associam disciplina como castigo. E a gente vai ver que disciplina não é castigo. Disciplina é corrigir para melhorar. Sempre se disciplina para melhorar, não para piorar. A disciplina é para melhorar, para levar a pessoa à reflexão. Por isso que Paulo chamou eles de arrogantes, né? Diz que eles são arrogantes, alguns se ensoberbeceram. E eu não posso imaginar, e ele não dá nome de ninguém. Vocês prestem atenção que Paulo está escrevendo na carta, ele não bota nome de ninguém. Porque os da casa de fulano se ensoberbeceram. Porque os líderes tais se ensoberbeceram. Você, fulano, eu não acredito, você que eu cuidei, passei 3 anos com você ensinando todos os dias o Evangelho a você, e você faz isso. Você não vê Paulo colocar no nome. Só em algumas cartas no final, quando o pessoal criou muito problema para Paulo,
não é? Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, é Alexandre Latoeiro. Esse Alexandre Latoeiro, todo mundo conhece ele, porque fez muito mal ao Paulo. Provavelmente esse indivíduo a gente não vai encontrar ele no céu. Provavelmente, porque pelo mal que ele fez, chega-se a admitir que ele provavelmente ele traiu Paulo, entregando aos soldados romanos a localidade de Paulo. Então, o orgulho, meus irmãos, levou a muitos deles a pensar o seguinte: eu vou seguir a Cristo da minha forma, da minha maneira. E não é assim que tem que ser. É isso que Paulo está dizendo: eu vou falar com vocês com amor e com espírito de mansidão. É assim que eu quero. Esse pequeno trecho que a gente vai ler, que a gente leu, aliás, que a gente expôs, leva a gente a pelo menos pensar em 3 coisas. E eu quero que os irmãos pensem nesses 3 pontos, que são os pontos que a gente vai tirar como lição daqui. Primeiro, que reprovar o pecado de alguém, a gente primeiro tem que entender o seguinte: uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Uma coisa é o problema, outra coisa são as pessoas. Então, nós temos que repreender o que? Com dureza o pecado. E as pessoas, de forma gentil, trazer, como Paulo diz aqui, com amor e espírito de mansidão, ensinar e ajudar a quem precisa ser corrigido. Mas a gente muitas vezes faz o contrário. A gente diz: olha, esse pecado aí, vamos orar, mas você está excluído, você não tem jeito, você não serve para aquilo. Porque muitas vezes dá trabalho, meus irmãos, você cuidar de pessoas rebeldes. E nós temos rebeldes em todas as igrejas, aqui também nós temos. Em todas as igrejas, isso eu digo com maior tranquilidade, em todas as igrejas, porque faz parte da natureza humana a rebeldia. O homem se rebelou contra o próprio Deus. Quanto mais a qualquer liderança ou a qualquer grupo de pessoas que estão ali tentando viver a vida cristã e caminharem juntas. Então, é preciso repreender afetuosamente, ajudando a quem precisa ser corrigido. Outra coisa, os crentes podem até, muitas vezes, se enganar e divergir quanto aos ensinamentos de Cristo. Muitos crentes podem, muitas vezes, divergir. Quando divergem, muitas vezes surgem as chamadas heresias. Acontece a apostasia quando você renega a fé, muitas vezes. Mas uma coisa os irmãos têm que ter sempre: a verdade cristã será sempre a mesma ontem, hoje e sempre. É isso que Paulo quer chamar a atenção. Quando ele diz que o reino de Deus consiste em palavra, não em palavra, mas em poder, é porque o reino de Deus, ele continua o mesmo. Ou seja, a verdade de Cristo continua a mesma. E a verdade de Cristo só existe porque Cristo demonstrou poder ao ressuscitar dos mortos. Ao demonstrar poder ressuscitando dos mortos, ele mostrou que ele está sobre tudo e de todos. Ele é o alfa e o ômega. Ele está desde a eternidade. Ele é o eterno. Então, os crentes devem entender que só há uma verdade, a verdade cristã, e ela tem que ser seguida. Na igreja não há espaço para outras verdades que não seja a verdade de Cristo, porque muitos irmãos inventam outros tipos de verdade. Uns trazem verdade da psicologia, outros trazem verdade da antropologia, outros trazem verdade da filosofia, outros trazem verdades do direito para dentro da igreja. Verdades da política, mas não servem. Não serve para ser seguida. Mas para viver a vida cristã, precisamos seguir o quê? O ensinamento de Cristo. E por último, o Evangelho, meus irmãos, é eficaz não apenas em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. Porque o Evangelho é poder do Espírito Santo e não consiste só em palavras. Porque ele liberta as pessoas da escravidão do pecado e da escravidão de Satanás. Porque ele renova a pessoa internamente e externamente. E porque ele fortalece a fé dos convertidos.
Então não podemos esquecer, meus irmãos, que devemos reprovar o pecado, mas devemos continuar amando o pecador. Não devemos querer a destruição do pecador, daquele que erra. Devemos corrigir aquele que erra. Que os crentes tenham sempre em mente que a verdade cristã não muda. O mundo está mudando, mas a verdade cristã não muda. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Então vamos orar para a gente poder encerrar, a gente poder ir para casa descansar. Senhor, terminamos agora, Senhor, de pregar a Tua palavra, de aprender mais um pouco. Sabemos, Senhor, que a vida cristã, o reino de Deus, não consiste em palavras, não consiste em discursos, em retórica, em uma dialética bonita, mas em poder. Poder demonstrado pelo Espírito Santo. Poder que fez Paulo curar pessoas. Poder que fez Pedro curar pessoas. Poder que fez com que os apóstolos pudessem produzir maravilhas. Poder que fez, tanto no Antigo como no Novo, homens naturais, homens, seres humanos falhos, como eu e como tantos outros, produzirem maravilhas na frente de outros. Paulo também chegou a chamar a atenção, Senhor, de que ele estava desprovido de qualquer busca por bens materiais ou patrimoniais para chamar a atenção. Não, ele dizia: olha, eu vivo o Evangelho a cada dia. E é o que nós temos de fazer é viver o Evangelho a cada dia. E a cada dia Deus possa nos acrescentar aquilo que nós precisamos. Não que buscar melhora de vida não é algo ruim. Não é isso. Mas não devemos colocar isso na frente. E isso levou muitos irmãos de Corinto a se sobreviverem. Por estarem ricos, estarem fartos. Eu não preciso mais de Paulo. Eu tive inteligência suficiente para conseguir tudo isso aqui, porque eu não vou conseguir viver o Evangelho de Cristo. Porque ele acha que com a inteligência humana vive o Evangelho de Cristo. Não é só isso. É pelo poder do Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo não consegue fazer morada, é num ser humano soberbo. Pois nos coloca assim um coração humilde, para que a gente possa viver esse Evangelho. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.